dia, meu querido. A paz do Senhor Jesus seja com você, com a tua família neste dia. Amém? Vamos celebrar o nosso Deus com alegria. Aquele que é bom, aquele que vive e reina para todo sempre. O nosso Deus, Ele é grande. Aleluia, glória a Deus. Amém. Obrigada, Jesus, porque Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Nós confiamos a nossa vida a Ti, Senhor amado. Nós dependemos de Ti, Senhor amado. Obrigada, Jesus. Vem reinar sobre nós, Pai, sobre o nosso pensar, o nosso falar, Pai, em nome de Jesus. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas
resonar no seu coração nesta manhã, amém? Senhor, nós queremos te louvar, exaltar o teu santo nome, glorificar o Senhor, porque tu és o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Salvador, Pai. E nós declaramos a nossa dependência, o nosso amor por ti, Pai. Em nome de Jesus, reina sobre nós, Pai. Nós te adoramos e te glorificamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa EBD de hoje. Estamos mergulhando no livro de Levítico. Graças a Deus por esse livro, e à medida que nós fomos andando, nós já estamos agora caminhando. Hoje vamos começar a primeira oferta, né? E vamos falar sobre o holocausto, tá ok? Então sejam bem-vindos, Deus abençoe. Hoje vamos ter 3 sorteios. Para você que está aí nos acompanhando, nós teremos 3 sorteios. Isso vai ser muito legal. 3 livros. Como nós estamos agora na última semana do nosso aniversário da nossa igreja, né, que é hoje. Hoje nós comemoramos 12 anos de igreja. Nós vamos fazer 3 sorteios e uma coisa muito significativa para mim, sobre missões, como a igreja tem se envolvido mais com missões. Temos um jornalzinho muito legal, temos encartes de oração, temos nos envolvido, por exemplo, com a Missão Além, com outros missionários, temos participado do sustento e temos o privilégio de fazermos isso. Hoje nós vamos ter 3 sorteios de 3 livros sobre missões. No final vocês vão saber como ganhar. Livros maravilhosos, uma nova coleção da editora Vida Nova, sobre personagens. Por exemplo, hoje nós temos um personagem que vamos sortear o seu livro, a biografia dele, contada por outra pessoa, por outro escritor, Sundar Singh. Você sabe quem é? Então, e Rachel Sent, né? Ou Raquel Sent. Você sabe quem é? E a Adoniran Judson. Então nós vamos estar hoje fazendo um sorteio desses 3 livros. Vamos orar, irmãos. Sem a graça de Deus nós não vamos entender a palavra dele, não vamos ter orientação para as nossas vidas, tá ok? Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo, queremos entregar a nossa oração pedindo que o Senhor nos conduza, a mim que estou encarregado dessa grande responsabilidade e ao mesmo tempo um grande privilégio compartilhar da Tua palavra com os meus irmãos. Que o Senhor esteja a me abençoar, me dar precisão, clareza, Senhor, e graça, me dê a Tua bênção. E eu quero orar pelos meus irmãos, que eles recebam também iluminação para entenderem, ó Deus, e se santificarem na Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Amém. Então é isso. Nós vamos estar fazendo uma breve revisão. Antes disso, deixa eu me colocar aqui na parte superior do vídeo. E nós temos hoje 2 objetivos. Mostrar o significado de holocausto em Levítico e fazer uma ligação com o que Cristo fez por nós. Ele foi o nosso holocausto falado várias vezes no Novo Testamento. Nós temos a primeira coisa aqui, a diferença entre sacrifício e oferta, né? Sacrifício e oferta. Qual a diferença? A diferença, deixa eu aumentar aqui, a diferença entre sacrifício e oferta. Sacrifício e oferta. A oferta é tipicamente um presente, né? Que nós vamos ver que a palavra é korban. Korban. Então, as ofertas são mais amplas do que o uso de animais. Por exemplo, há ofertas que não existem a questão do sangue, né? Então, isso é uma primeira coisa. E a segunda coisa, nós vamos hoje ver que o holocausto, ele não é um sacrifício, tecnicamente falando, ele é uma oferta queimada. Por quê? Porque não há participação da alimentação nem dos sacerdotes, nem dos ofertantes. Essa é uma diferença. E o sacrifício é reservado quando o animal é abatido e tem a participação de uma refeição comum entre os sacerdotes
e ofertantes. Nós vamos isso ver na oferta pelo pecado e na oferta pela culpa. Oferta não, sacrifício pelo pecado e sacrifício pela culpa. Ok? Então, isso é interessante. Eu quero mostrar aqui essa figura do tabernáculo que eu já mostrei. Foi quando eu fui lá no Timna Park em 2011. E ano que vem nós já temos uma viagem. Era para termos ido agora em julho. Mas nós vamos no ano que vem. Vamos fazer uma viagem em junho aqui e vamos visitar o Timna Park. Veja aqui, por exemplo, as dimensões do tabernáculo: 22,5 metros de largura por uma profundidade de 45 metros. Tá aqui. Veja aqui, eu não vou explicar de novo, você pode pegar nos outros vídeos, senão nós já fizemos isso, você pode pegar nos outros vídeos, nas outras aulas. Aqui está o tabernáculo no centro, a presença santa de Deus, separada do Senhor, no meio do seu povo. No meio das tribos está a presença do Senhor, como se fosse o coração do corpo de Israel, de todas as tribos. O funcionamento desta nação está ligado ao tabernáculo, está ligado também ao sacerdócio, e está ligado à palavra do Senhor que foi revelada a Moisés e escrita. O cristianismo, o judaísmo e o islamismo são religiões exemplificadas como religiões do livro. Então, os cristãos têm o Antigo e o Novo Testamento. Os judeus têm o Antigo Testamento, que eles chamam de Bíblia Hebraica. E os islâmicos têm os escritos ali do sacerdote Maomé. Então é isso que eu quero chamar a atenção, que o povo estava circundado pela presença de Deus. Está aqui o tabernáculo, a entrada dele no lado leste, a nascente do sol. E aqui hoje nós vamos falar sobre essa parte aqui, que é muito importante para o quê? Para o holocausto que é apresentado pelo sacerdote aqui no tabernáculo. Então as ideias-chave do livro de Levítico, de novo: santidade de Deus, pureza da comunidade do pacto, princípio da substituição no ritual do sacrifício. Não há aceitação de Deus em qualquer seja uma oferta, seja num sacrifício, que não seja através da substituição. No caso, hoje nós vamos ver aqui de animais, e também a mediação do sacerdote. Sempre vai haver uma mediação sacerdotal. Nós não podemos chegar a Deus, um Deus santo, achegado de homens pecadores. Não há essa possibilidade. Os temas principais: a santidade, os sacrifícios, e também vai haver a questão do descanso sabático e do ano sabático. A revisão: nós vimos que o livro de Levítico trata de sacerdotes, é falado 194 vezes sobre sacerdotes. A divisão do livro em 5 partes, há essa possibilidade: leis sobre sacrifícios, leis sobre a ordenação dos sacerdotes, leis sobre impurezas físicas e morais, leis sobre santidade física e moral e leis sobre votos, o último capítulo. Norman Geisler faz uma divisão em 2 partes que eu acho belíssima. Ou seja, do capítulo 1 ao 10 fala como nós nos aproximamos do Altíssimo. Do capítulo 1 ao 7 fala como, através dos sacrifícios e por meio do sacerdócio, que é o intermediador entre Deus e o homem. E a segunda parte, como alcançamos a santidade, do 11 ao 27. Do 11 ao 16 nós vamos ver por intermédio da higiene, e do 17 ao 27 através da santificação. Então essas 2 partes, aproximando-se de Deus e alcançando a santidade do Senhor, que é a palavra-chave do livro de Levítico. Portanto, meus irmãos, o livro de Levítico vai estar versando sobre essa questão sacerdotal e tudo que tangencia o sacerdócio. Por exemplo, a questão do sacrifício, a aproximação do povo diante de Deus, a santificação, que o povo vai receber
também de Deus, que é um povo de Deus, então diz lá que eles devem ser santos como o Senhor é santo. Então, essa relação de santidade está permeando o livro através do sacerdócio, que vai fazer a intermediação entre o povo e Deus, tá ok? Então, isso aí é basicamente o que nós temos visto nestas semanas aí que nós estamos trabalhando o livro de Levítico. Veja, frase diferenciadora do livro de Levítico para o livro de Êxodo em relação ao tabernáculo. Veja, no livro de Êxodo vai mostrar onde Deus deve ser adorado. E no livro de Levítico, como Deus deve ser adorado. Por exemplo, em Êxodo tem a construção toda do tabernáculo. O tabernáculo é construído e você vai ver o quê? Ali, detalhes do capítulo 25 até o capítulo 40, a construção do tabernáculo, mas não fala das funções sacerdotais no tabernáculo. E ali nós vamos ver como Deus deve ser adorado agora no livro de Levítico. A vida de santidade em Levítico evoca o que é Israel até uma vida de santidade, nós vimos isso. Então aparece essa palavra, meus irmãos, de forma impressionante, mostrando que esta é a base do livro, essa palavra santidade, palavras como substantivo, santidade, ou então palavras como santificação e assim por diante, palavras cognatas, são usadas 150 vezes nesse livro, né, de forma verbal, ou substantiva, ou adjetiva, 150 vezes a palavra santo. Ela compõe nada mais, nada menos, de uma forma espetacular. 20% das vezes que aparece no Antigo Testamento está ali no livro de Levítico. Então, a santidade é exigida de todos e está ao alcance de todos também. Por exemplo, menos de 20% do livro é dedicado somente ao clero. Somente, ou menos de 20% é dedicado ao clero. Mais de 80% é dedicado ao povo. Como o povo vai se achegar a Deus, como o povo vai cumprir a vontade de Deus ali na comunidade de Israel. E também irmãos, isso que eu acho lindo também, é uma abertura para a santidade de todos. Não é algo inalcançável, porque tanto o rico como o pobre podem aparecer diante de Deus e serem intermediados pelo sacerdote. Nós vamos ver hoje, por exemplo, que o pobre pode dar o seu sacrifício também ao Senhor para se aproximar dele e ter um momento ali especial com o Senhor. Agora, perdão, a descrição do sacrifício. Nós vimos aqui algumas descrições, vamos repassar aqui, eu vou colocar vocês na tela para nós repassarmos esse gráfico que é muito importante, lembrando que a repetição é a rainha do aprendizado. Tipos de oferta e significado. Primeiro, holocausto, e essa oferta, ela significa aquela que sobe. A palavra é olá, e é chamado na Septuaginta de holocausto. A oferta de manjares é aquela composta exclusivamente por cereais, e a oferta pacífica, semelhante a um banquete para celebrar uma aliança. E nós vimos aqui, não é, o sacrifício pelo pecado e a expiação pelo pecado. Então, aqui entra o arrependimento pelos pecados cometidos. E detalhe, irmãos, esses pecados são involuntários, pecados por ignorância, não são pecados por escolha, ou por gosto, ou por opção pensada e deliberada pela pessoa que está oferecendo esse sacrifício. Não, são pecados involuntários, isso é muito interessante. As diferenças, nós vimos aqui, entre os 3 primeiros e os 2 últimos. Primeiro, a palavra resultado. Deus sente prazer nos 3 primeiros, e os 2 últimos, a pessoa sente alívio. Por quê? Porque houve pecado no meio aqui, vai haver o alívio.
As diferenças, a segunda palavra que nós comentamos aqui sobre diferença é em relação à palavra pecado. Os 3 primeiros não são frutos de pecado, são atos espontâneos de gratidão a Deus e louvor. E os 2 últimos, atos expiatórios por causa do pecado cometido. Então aqui a palavra pecado tem a ver com o quê? Que não existe pecado nas 2 ofertas primeiras, nas 3 ofertas primeiras. E depois os 2 últimos atos, não é, expiatórios vão acontecer porque houve pecado, tanto pelo pecado como pela culpa. A outra palavra que gera uma diferença entre os 2 grupos é o quê? O sangue, exigência menor do sacrifício, e aqui os 2 últimos, exigência maior do sacrifício em relação ao sangue. E nós vamos ver aqui, por exemplo, no sacrifício do pecado e no sacrifício da culpa pelo pecado, há entrada no santo lugar. Nesses outros aqui não há entrada no santo lugar, mostrando uma dificuldade muito maior em relação a esses 2 últimos sacrifícios por causa do pecado. E a diferença em relação à palavra, que é o que? É usado o que? Alta frequência da palavra relacionamento e baixa frequência da palavra reconciliação nos 2 últimos. Ok? Então aqui relacionamento é enfatizado. Aqui a palavra não aparece muito relacionamento, mas a palavra reconciliação, porque é uma restauração da comunhão que foi quebrada. E aqui eu pus um gráfico no final da aula passada mostrando sacrifícios de 2 tipos. Né? Então, natureza do sacrifício e tipo do sacrifício. E eu coloquei sacrifício aqui no geral, mas aqui nós vemos que são ofertas. Né? E aqui são sacrifícios mesmo, mas eu coloquei para o entendimento ser mais amplificado. Então veja, natureza, pureza ritual, holocausto, ofertas de manjares e ofertas pacíficas. E pureza moral, aqui pode ser sacrifício pelo pecado e sacrifício pela culpa. Eu já vou colocar aqui para nós sacrifício pelo pecado. Agora eu vou passar para o de baixo também para ficar perfeito, né? Para um entendimento ficar perfeito, eu não ficar com dúvida chamando um de oferta e outro de sacrifício. Então os 2 aqui, você pode chamar aqui expiação também, expiação pelo sacrifício ou expiação pelo pecado e pela culpa, tá? Então hoje nós vamos adentrar na parte do holocausto. E para essa parte eu vou estar usando um livro muito bom que faz parte de um podcast do Naked Bible. O que é isso? A Bíblia Nua, de Michael Heiser, que é um estudioso do Antigo Testamento. Perdão. Eu vou pegar, esse tempo tem dado um pigarro na minha garganta. Vou usar o comentário de Michael Heiser para isso. Aí, logicamente, eu vou caminhar, fazer as minhas anotações, mas é a base, é um livro de Levítico muito, muito bom. Pena que só está em inglês, né? Para quem gostaria de ler, então tem que esperar a tradução para português, eu não sei se vai sair um dia. Mas nós vamos fazer aqui a leitura do texto. Vamos voltar lá para fazer a leitura do texto. Eu peço que você acompanhe aqui na tela, então, a leitura do texto. Vamos lá. Vamos fazer a leitura. O Senhor chamou Moisés da tenda do encontro, lhe disse. Isso aqui, ó, chamou. O Senhor chamou. Chamou em hebraico é Vaikra. Então, o livro é chamado Vaikra. Em hebraico você vai encontrar ali a primeira palavra, né, deste livro. Fale aos filhos de Israel e diga-lhes, então a revelação de Deus, quando alguém trouxer a oferta ao Senhor, traga um animal do rebanho de gado, do rebanho de gado miúdo. A diferença entre gado e gado miúdo. Veja, primeira, se a oferta for do holocausto de gado, o homem trará um macho sem defeito para que o homem seja aceito diante de Deus, no relacionamento. Tá vendo, irmãos?
porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois matará o novilho. O novilho aqui pode ser um boi ou pode ser um touro. Tá vendo? Então há diferença aqui. Primeiro grupo de gado, então pode ser um novilho, pode ser um touro ou pode ser um boi, chamado de novilho aqui. Os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda do encontro. Então ele tirará o couro do animal e cortará em pedaços. E os filhos do sacerdote Arão acenderão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto de oferta queimada de aroma agradável. Aqui, ó, aroma olá, que nós falamos lá em cima. Aroma agradável ao Senhor. Deus se sente bem com isso. Se a oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, está vendo? A diferença aqui de gado e de gado miúdo. Então, gado miúdo seria carneiros e cabritos. Para o holocausto, trará um macho sem defeito. E matará o animal ao lado do altar, para o lado norte, diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão sangue sobre o altar ao redor. Depois ele o cortará em pedaços, junto com a cabeça e a gordura, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta ao Senhor for holocausto de aves, está vendo? Trará rolinhas e pombinhos. Então, pobre também pode. O de classe média no povo de Israel e a classe maior, que nós vamos ver, por exemplo, pode ser uma pessoa de uma liderança, um chefe de cabeça, uma pessoa mais rica. O sacerdote trará ao altar, destroncará a cabeça da ave sem a separar do corpo, e a queimará sobre o altar o sangue da ave, ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com suas penas e o jogará junto ao altar para o lado leste, no lugar da cinza. Então abrirá a ave, puxando pelas asas, mas sem separá-la em duas metades, o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo, é holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então vamos voltar aqui para a tela cheia. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar para a tela cheia. Então, meus irmãos, essa é a leitura do texto. E agora nós vamos passar algumas considerações sobre esse texto que são muito importantes, né? Algumas considerações importantes sobre esse texto que nós vamos agora. Deixa eu chegar aqui na minha parte aqui. Então, primeira coisa que eu queria destacar: Deus estava no seu espaço sagrado. Irmãos, imagine que você tem uma casa e você está recebendo a visita de alguém, mas essa pessoa quer o quê? Um favor seu. A pessoa quer um relacionamento, porque você é uma pessoa que pode fazer por ela algo. Veja, é uma comparação grotesca, mas o que acontece? Ali na tenda do encontro, onde tem o tabernáculo, que nós vimos as divisões, Deus está ali, é o lugar sagrado do Senhor. Deus não está em outros lugares, não, irmãos, mas a manifestação de Deus, da glória dele, para mostrar a sua santidade, para mostrar a sua grandeza, para mostrar que ele é santo e que ele não é homem. Então ali é o espaço do Senhor. Deus estava nesse espaço sagrado. A segunda coisa aqui é essa diferença, né? Ou seja, entre oferta e sacrifício que eu falei. Então nós estamos falando aqui de oferta. Por quê? É chamada de corban, oferecer algo para a aproximação. Então o ofertante ia chegar ali diante de Deus, na tenda do encontro, e ser intermediado pelo sacerdócio que foi instituído por Deus e foi ordenado a Moisés que ungisse Arão e seus filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar.
E a gente sabe que Nadab e Abiú foram destruídos. Eu creio que é no capítulo 10. E nós vamos chegar lá, vamos com calma. Tá? Então, há essa oferta de aproximação. O desejo de se aproximar do Santo e Todo-Poderoso, daquele que nós devemos viver para Ele. O israelita tinha essa orientação, como povo separado de Deus. Então, ele chegava ali e oferecia esse corban, essa oferta, o presente para a aproximação. E esse era totalmente queimado e depois vai subir com um aroma suave às narinas do Senhor. E aqui, meus irmãos, nós temos essa diferença. Então, aqui nós temos uma oferta. Por quê? Porque o sacerdote e o ofertante, eles não participavam da alimentação. Era totalmente queimado, exceto, nós vimos ali na transcrição do texto, na descrição, na explicação de Moisés, quando ele orienta o povo, que ali é tirado o quê? É tirado o couro do animal. Né? Então, assim, é tirado esse couro e ele não é queimado, ele é partido em partes. Alguns estudiosos acreditam que isso significa o quê? E eu já vou adiantando, dando um spoiler mais para frente. É essa parte que não é queimada totalmente. Por quê? Porque a alimentação, aquilo que ia ser feito uma comida normalmente, não era feito com o couro do animal. O couro do animal era tirado, inclusive era feito como tapete, ou então como a proteção, como um lençol, para proteger do frio, que nós estamos aqui numa comunidade desértica. Então, de dia, sol que chega a 50 graus, um calor terrível, mas à noite o frio poderia chegar abaixo de zero. Isso normalmente. Dá para entender isso? Então tinha que ter um cobertor, e eles faziam isso também, cobertura para tenda, de peles de animais, isso era muito normal, para montar os outros animais, né? Mas não era alimento. Então eles tiravam isso porque era uma parte impura, para eles oferecerem o melhor para Deus. E a segunda parte, as entranhas e as patas do animal. Né? Quando era tirado, então era lavada as patas e as entranhas. Isso significando que a parte das entranhas é o que? Aquilo que não era comido na alimentação normalmente. Então essa parte era lavada para simbolizar a purificação, e as patas também eram lavadas porque o animal tinha andado em muitos lugares impuros que não o tabernáculo do Senhor. Dá para entender, irmãos, e eu enfatizo isso, a grandeza da santidade de Deus nesse tabernáculo, para mostrar que aí não é fruto de pecado, é a separação, né, entre o santo e aquilo que não era santo, ou seja, o povo, apesar de ser recebido, mas tinha essa diferenciação. Então, essa oferta, por isso que nós falamos oferta e reenfatizamos, e Victor Hamilton, ele fala sobre isso no seu livro, o Pentateuco, que ele vai explicar os 5 livros. É um livro muito bom, foi publicado aqui no Brasil pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e tem publicado livros maravilhosos há muitos anos, né? E é um grande estudioso. O Victor Hamilton já está aproximadamente com 80 anos, é um ancião, preparou vários obreiros. Enfim, então essa é a segunda coisa que eu queria falar, ou seja, que Deus está no seu espaço sagrado, e 2, que aqueles que vão se aproximar de Deus, e agora nós estamos falando do holocausto, eles vão ofertar, é um presente a Deus, como alguém que vai na casa de outra pessoa e leva um presente, simbolicamente para dizer, olha, eu quero me relacionar com você, eu quero ter amizade com você. E isso, tem pessoas que têm essa prática, quando vão visitar uma pessoa, levam um presentinho, né? Então essa é outra coisa importante, ou seja, uma oferta uma oferta voluntária, não é fruto do pecado. Terceira coisa, ainda dando continuidade a isso, oferecida essa oferta para comunhão e não para reparação. Coisa como eu já falei aqui. Então veja bem, Deus não está recebendo algo porque a pessoa cometeu algo contra ele. A palavra pecar significa
na literatura hebraica é errar o alvo, como alguém que vai atirar um alvo, uma flecha, e erra esse alvo. E nós erramos o alvo de Deus quando não obedecemos a palavra do Senhor. E aqui eu volto a enfatizar, irmãos, como é importante a meditação na palavra do Senhor de dia e de noite. Porque essa palavra vai começar a água purificar o nosso coração. E vai nos orientar nas decisões inúmeras que nós temos que tomar no dia a dia. Então, o ofertante, ele quer ser aceito por Deus para manter uma comunhão com o Senhor. É uma oferta voluntária, porque ele quer fazer. Aí já é uma coisa muito importante. Irmãos, porque pare para pensar. E nós vimos ali 3 tipos de oferta. Oferta de gado, poderia ser um boi ou um touro. Oferta de gado miúdo, poderia ser um carneiro ou um bode. E nós vamos ver o quê? A oferta de ave, poderia ser uma rolinha ou um pombinho. Dá para entender que coisa maravilhosa, que todos podem participar e que essa oferta ela é voluntária, mas irmãos, mesmo a pessoa que tem algo, um boi ou um touro para ofertar, o outro que não é tão rico, tem gado miúdo, e o outro que não tem quase nada, mas ele vai tirar daquilo que ele tem, é isso que eu quero enfatizar agora, o quê? Que essa oferta custa algo para essa pessoa. A oferta não é do nada, não chega lá e Deus até fala no Antigo Testamento: não apareça diante de mim de mãos vazias. O que significa isso? É a materialização de algo que a pessoa tirou de si mesmo em favor do Senhor. Então, por exemplo, quando a gente está agradando a Deus, naquilo que Deus, por exemplo, nos chamou para fazer, que sermos o quê? Reis e sacerdotes do Senhor. Nós temos que ter o quê? Dedicação ao Senhor, inclusive com os nossos bens. E eu falei semana passada sobre o quê? A questão do dízimo, que mostra o quê? Mostra essa obrigação de fazer parte da construção, no caso hoje, da igreja do Senhor, ou do reino do Senhor na face da terra, que é muito maior do que a igreja, mas fala também, irmãos, de nós darmos ofertas ao Senhor e ofertas voluntárias. De nós fazermos algo, e como é que eu posso ofertar voluntariamente? Eu posso ofertar do meu salário, eu posso ofertar do meu tempo, eu posso ofertar dividindo coisas com quem está precisando, que Deus quer que eu abra mão de algo que eu tenho para dar para alguém que não tem nada. Dá para entender que todos participam e que exige algo para ser feito, e exige que eu tire do meu sustento aqui, da minha provisão, que é exatamente a comunidade agropastoril de Israel, que hoje seria a nossa comunidade, é o ganho que Deus tem nos dado. Às vezes eu vou tirar do meu salário para dar para uma pessoa, às vezes eu vou tirar do meu salário para ofertar na igreja, para um missionário, ou então alguma coisa na construção da igreja. Nós já passamos por isso aqui. A pessoa vai fazer um esforço, é uma oferta voluntária, está subindo com um aroma suave, como se fosse aquela fumaça diante do Senhor, ali no holocausto que era ofertado, é chamado oferta totalmente queimada. Então, subia como aroma suave, e Deus aceitava aquilo se a pessoa não estivesse em pecado. Ok? Então, ele está grato pelo que Deus tem feito. Essa pessoa é tão grata que ela quer voluntariamente ofertar ao Senhor essa oferta queimada, para manter esse relacionamento. A pessoa tem prazer em estar na presença do Senhor. Como o salmista diz, a presença do Senhor, a palavra do Senhor é melhor do que o mel depurado, o sabor da palavra dele. Isso é uma terceira coisa. Outra característica: o animal substituto não está carregando os pecados do ofertante, irmãos. Por que não está carregando? Porque não é oferta pelo pecado, simples assim. Então, não há aquela, e eu já ouvi muito isso, a pessoa falar: quando põe a mão na cabeça do animal, o ofertante põe a mão na cabeça do animal, ele está transferindo para o animal os pecados dele. Como transferindo para o animal os pecados se não é oferta pelo pecado? É oferta voluntária.
O que significa isso? É uma oferta de comunhão, não é de reparação. Então, um animal que era comum ali do gado da pessoa, né, dentre o gado da pessoa, agora não é mais um animal comum, é um animal separado para a consagração ao Senhor desta oferta. Então, Deus, para que ele aceite esse sacrifício do ofertante e possa ter comunhão com ele, ele está recebendo esse presente. Então, não é mais um animal comum, é um animal consagrado ao Senhor. Isso, por exemplo, nos dias de hoje, aquilo que você tira e consagra para ajudar alguém, para ajudar outra pessoa, não é para fazer, eu estou falando aqui exemplos de alimentação, mas, por exemplo, eu posso dar do meu tempo, ir até um lar de velhos, ir até um lar de idosos, ir até um lar de crianças, né, um orfanato, eu posso dar o meu tempo, eu posso falar com o pastor, pastor, eu quero, e o pastor sou eu, eu quero ficar uma vez por semana na igreja, dar 4 horas para atender pessoas que precisam de mim, talvez um médico, ou talvez uma pessoa da área de saúde, ou uma pessoa que tem firmeza bíblica para ensinar as outras pessoas, né? Isso é maravilhoso, irmão, isso é uma oferta voluntária. Não é por causa que você pecou que você está vindo aqui para a igreja. Dá para entender isso? Que coisa maravilhosa. Por isso, irmãos, que não é uma transferência do pecado para o animal, não é isso. O símbolo está dizendo que o animal que era comum agora é um animal consagrado. Então isso é muito legal, né? Muito bom mesmo. Outra coisa, o animal substituto não está carregando os pecados, já falei aqui. E uma coisa muito importante aqui, tanto rico como pobre, e eu já falei isso, podem apresentar o seu sacrifício, né? Podem apresentar o seu sacrifício. Então, é uma abertura para todos participarem. Eu já falei aqui do dízimo, né? Pobres e ricos podem participar. Você tira 10% do seu salário ao final do mês, e quando você faz isso, pode ser o salário de R$100, pode ser o salário de R$100 mil. É a proporção, todos podem participar. E Deus está falando com isso que você pode participar, todos são participantes de quê? Da relação comigo. E também todos são responsáveis pela construção do reino de Deus. Outra coisa que eu separei aqui, o termo expiação, que no hebraico é kofer. Kofer. Veja, esse termo nem sempre é usado quando o quê? Quando há derramamento de sangue por causa de pecado. Então esse termo é usado não somente para expiação de pecados. Você vai ver esse termo aparecendo também lá em Êxodo 30:12, que é o quê? Foi uma vez só que foi feito o quê? Essa oferta, que era meio shekel, que era o dinheiro do tabernáculo. E hoje o shekel é o dinheiro que é usado em Israel, ou shekel. É a mesma grafia do nome. Por que isso? Porque lá em Êxodo 30:12, Deus falou: traga um presente para mim, por cada cabeça de israelita, traga metade de um shekel. Né? E era dinheiro, está usando a mesma palavra kofer. Não era por causa do pecado. Porque o que Deus queria? Que o povo trouxesse para responsabilizar o povo pela construção do tabernáculo. E aí traz esse shekel para quê? No caso aqui, para que Deus não viesse com a ira e a maldição sobre aquele que não fizesse isso. Por quê? Porque Deus queria envolver todo israelita na construção do tabernáculo. Isso é muito interessante. Então, não é um termo usado necessariamente para o quê? Expiação de pecados. Ou seja, para cobrir os pecados, para Deus aceitar. Não, nós estamos vendo, por exemplo, o holocausto aqui. É uma oferta voluntária, usada a palavra expiação, mas não é usada no sentido de quê? De reparação de pecados. Mas é uma oferta voluntária para a pessoa ter um tempo com Deus, na sua presença em comunhão. Por isso que ele ia ali diante do sacerdote. Outra coisa também, o holocausto enfatiza uma lição muito simples.
O holocausto enfatiza a santidade. O que é que eu quero dizer com isso? Nós não somos Deus. Deus não é o homem. Então, nós não estamos aptos aí na figura do tabernáculo para ocupar o espaço que Deus vive, a menos que Ele aceite. E como é que Ele se faz aceito? Com essa oferta. Então me aproxime, essa oferta é de aproximação, de amizade, volto a repetir, não de reparação. E outra coisa também, uma maneira de Deus proteger o ofertante, né? Ou seja, não chegue diante de mim de qualquer jeito. Por quê? Porque você é pecador. Porque você é pecador. Você não apareça diante de mim. Então o holocausto mostra essa lição, que Deus é santo. E Ele exige o quê? Para a aproximação diante dele, esse sacrifício. Agora, irmãos, isso é maravilhoso. Por quê? Porque mostra a diferença do Senhor e a exigência do Senhor para o seu povo. Como ele diz lá no capítulo 11 de Levítico, sede santos porque eu sou santo, e repete lá em 1 Pedro 1,16. Algumas coisas do nosso estudo de hoje que são importantes de relembrar nessa conclusão. Primeiro, o holocausto era exigido para que o Deus perfeito mantivesse comunhão com o homem perfeito, sendo o homem aceito por Deus. É essa comunhão que Deus quis se aproximar. Foi Deus quem veio atrás do homem. Foi Deus quem exigiu de Moisés toda essa orientação para a construção do tabernáculo e para a instituição do sacerdócio. Segunda coisa, irmãos, oferta é algo que não há alimentação do sacerdote ou nem do ofertante. Então, é uma dedicação a Deus. Como queimada essa oferta no caso do holocausto, vai diante do Senhor. E algo que é uma expiação, ou seja, cofre diante de Deus, não por causa de pecados cometidos, mas como um presente, ou seja, um corban de aproximação dada a Deus por gratidão pelo ofertante, para dizer, para mostrar ao Senhor a gratidão e o prazer que ele tem em viver com o Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos, né? É uma oferta de aproximação de alguém que sabe, que quer passar um tempo na presença de Deus. E aplicações importantes para hoje, irmãos. Eu quero colocar duas aplicações importantes. Jesus já se ofereceu tanto como corban, como essa oferta de aproximação, para que nós sejamos aproximados. Ele é esse Cordeiro perfeito. Ele já fez o quê? A expiação, e já subiu o sacrifício dele como aceito diante de Deus. Então, meus irmãos, veja, Hebreus 4,16. Aqui eu vou colocar você na tela para você acompanhar exatamente isso que eu estou querendo dizer. Veja aí Hebreus 4,16 e Efésios 3,12. Portanto, nós devemos fazer o quê? Aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Nós não precisamos mais temer. Por quê? Por causa de Cristo nós podemos chegar a Deus Pai. Em Cristo, em Efésios 3,12, temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Então Jesus ofereceu a si mesmo como corban, como expiação, e foi entregue o seu sacrifício como olã diante de Deus, como sacrifício agradável ao Senhor. E a segunda coisa, nós não ocupamos o espaço sagrado, mas nós somos o espaço sagrado, irmãos. Veja Hebreus 12, de 1 a 4. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos do peso, de todo o peso e do pecado. E aqui eu vou grifar e vou amarelar, que tão firmemente se apega a nós, que tenazmente, talvez na sua tradução, se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria
que lhe estava proposta de ver um povo salvo, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Glória a Deus por isso. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem na luta contra o pecado. Vocês ainda não resistiram até o sangue. Meus irmãos, que nós possamos, deixa eu chegar aqui para a tela cheia, que nós possamos lembrar disso, meus irmãos. Nós não precisamos mais entregar esse cordeiro. A parte cerimonial já foi feita por Jesus. Agora lembre-se, eu não posso banalizar o sacrifício de Cristo. E Paulo fala isso e eu falo todas as vezes quando nós estamos participando da ceia do Senhor, que nós devemos nos examinar. Por quê? Porque nós não vamos levar oferta a um lugar santo. Eu sou o lugar santo. Então tenho que ver o que eu tenho pensado, o que eu tenho falado, o que eu tenho sentido, as minhas motivações, as minhas inclinações. Irmão, se vê um pensamento ruim, por exemplo, eu vou detonar a pessoa, o que é que eu tenho que fazer? Senhor, isso não te agrada. Olha o sacrifício. Tira. É um sacrifício diante de Deus. Você está oferecendo como se fosse um ofertante ali, um gado perfeito ali para Deus te aceitar. Dá para entender? Se você tem costume de falar palavrão, você está se afastando do Senhor. Você está sendo um altar, como diz no Antigo Testamento, podre. Um altar cheio de hipocrisia. Se você pensa, por exemplo, tem pensamentos eróticos e dá vazão a isso, o que você tem que fazer? Você tem que se arrepender e pedir a purificação do Senhor. Mas eu não consigo, peça aconselhamento. Porque a raiz desse pecado pode estar aí há anos. Eu já atendi pessoas que desde do iniciozinho da adolescência já se masturbam. Já tem problema nessa área. E carrega para dentro do casamento. O que você tem que fazer? Tem jeito. Peça e ofereça pelo seu pecado. E nós vamos ver qual é o sacrifício pelo pecado e pela culpa. E depois mantenha relacionamento com o Senhor. Dá para entender isso, irmãos? Seria aplicação para o dia de hoje. Você manter, não vá diante de Deus só quando está com a consciência pesada. Mantenha a consciência de adorador, de ter prazer de estar na presença do Senhor, de passar tempo de joelhos, de adorar o Senhor, de glorificar o Senhor. Essa é a aplicação, irmãos. Porque Cristo já fez, eu não tenho que manter esse relacionamento, não. Eu tenho que oferecer sacrifícios de holocaustos ao Senhor, de aroma suave, de olã às narinas do Senhor, todos os dias. Quando isso acontece? Quando eu deixo de pecar. Como diz lá no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, vê um pensamento ruim, um pensamento erótico, um pensamento de vingança, um pensamento de falta de perdão, um pensamento de vingança, eu tiro, eu não quero, eu não faço isso. Mas não é só isso. É o meditar na lei do Senhor de dia e de noite e praticar. Ver uma pessoa que está precisando da minha ajuda, eu fazer. Ver uma pessoa que está precisando da minha oração, eu orar. Essa semana, por exemplo, mais uma pessoa partiu, né, o padrasto da Laiana. Né, que coisa, irmãos. Pessoas estão morrendo por causa dessa Covid. É triste. Você pode mandar um zap, e muitas pessoas fizeram isso para a Laiana, ou um vídeo, ou ligar, ou orar por ela, ou dizer, eu estou orando por você. Esse é um sacrifício agradável ao Senhor. Dá para entender, irmãos? Você pegar o seu dinheiro, torrar todinho. Ah, Deus é bonzinho, Ele não vai querer o dízimo, não. Nada disso. Você tem que oferecer sacrifício pelo pecado e depois o holocausto para manter, né, para trazer a oferta diante do Senhor, para que a casa do Senhor seja mantida. Entende, irmãos, essa aplicação da palavra do Senhor? Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar. E semana que vem, com a graça de Deus, nós vamos ter oferta de manjares. Vamos entender o que é isso. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse tempo. Quero te agradecer e te louvar.
Ó Deus, pela tua palavra tão rica e tão poderosa. Senhor, em nome de Jesus, todos podem participar da comunhão contigo. Todos podem se esforçar. Ó Senhor, nós queremos te confessar como pecado quando dizemos que não temos tempo para o Senhor, que não temos condições de vivermos para o Senhor, que faltamos os cultos, porque, Senhor, estamos cansados. Ó Deus, isso não é verdade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a nossa vida seja, Deus, um holocausto constante. Ó Deus, uma oferta constante de adoração, de dependência, de gratidão em todo o tempo. Nós oramos a Ti, agradecidos em nome de Jesus. E o sorteio, Elias? Esqueceu? Esqueci nada, irmão. Presta atenção no que você vai ganhar aqui. Olha aqui, ó. Eu vou mostrar para você os livros, as fotos. Rachel Saint, que é o quê? Foi uma mulher que arriscou a sua vida como missionária entre os índios, ok? Canibais no Equador. Outro livro, Sundar Singh, chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos, que ele evangelizava na Índia descalço, chegava a sangrar os pés de tanto andar para cumprir a vontade de Deus. E aqui Adoniran Judson, que foi também um missionário destinado à Birmânia e foi um homem poderoso nas mãos do Senhor, né? Um homem que traduziu a Bíblia para o birmanês, um homem poderoso nas mãos do Senhor. Você quer ganhar um desses três? É oferta, meu irmão, aqui de aroma suave às suas narinas, tá? Para quem não ganhar também, se alegre com outro irmão. Bom, então essa daqui, ó, Rachel Saint, ou então Sundar Singh, que é o nome do, inclusive, uma pessoa muito importante para mim, um dos meus primos já falecido, né? E Adoniran Judson, tá ok? Então são esses os livros para o sorteio. Agora, como é que você pode participar desse sorteio? Nós estamos no dia do aniversário da igreja. Eu quero que você mande uma mensagem no Zap falando assim de forma sucinta, às vezes umas 3, 4 palavras, o que te chama mais atenção nesta igreja? O que Deus tem falado através da igreja ao seu coração? Por exemplo, eu posso dizer assim, essa igreja marca a minha vida em relação à Bíblia. Eu posso dizer, essa igreja salvou o meu casamento. Na verdade, não foi a igreja, foi Deus que usou a igreja. Tá? Essa igreja Deus usou para salvar o meu casamento. Essa igreja eu sou orientado. Essa igreja Deus me libertou disso. Enfim, você pode falar isso. Quem responder essa pergunta vai estar participando do sorteio de 3 livros. 3 livros hoje. É uma graça superabundante de sorteios. Tá legal? Então, um forte abraço. Não percam hoje o drive-in à noite. Vai ser um tempo maravilhoso. E não se esqueça, nós estamos voltando já na outra semana, dia 6 de setembro. Vamos começar a voltar com todo cuidado, com aquilo que é exigido pelas autoridades. Vamos nos guardar. Terminou o culto, a pessoa vai embora para a sua casa, não vai ficar abraçando, conversando, tá ok? Então a gente está voltando aos poucos e a graça de Deus vai estar sobre nós. Não perca o sorteio, tá legal? Então vou dar um tempo, uma meia hora para você expressar isso aí no Zap. Deus abençoe, forte abraço e até a próxima.